E aí galera, aqui é o professor Renato Cavalcante do canal Aprenda Matemática. E agora eu venho com assuntos novos para vocês. Vamos introduzir o assunto geometria plana e vamos começar por uma parte muito importante desse conteúdo que é polígonos. Vamos falar de modo geral dos polígonos e em próximos vídeos eu vou falar para vocês exclusivamente de triângulos e de quadriláteros. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá, o assunto é polígonos. Quando eu falo de polígonos, você tem que entender o que é um polígono. É uma figura geométrica, uma limitação de uma área num plano. Quando eu tenho uma figura geométrica, um polígono, ele vai ser classificado como polígono regular ou polígono irregular. Quando que eu terei um polígono que será dito regular? É quando todos os seus lados forem iguais. Consequentemente, todos os seus ângulos internos e externos serão iguais. Outra coisa importante, ele também pode ser classificado como polígono irregular. Quando ele for irregular é porque os lados são diferentes, os ângulos são diferentes. Então, os polígonos que a gente conhece, o mais comum são os quadriláteros e os triângulos. O quadrilátero é um polígono que tem 4 lados e os triângulos são figuras que têm 3 lados, mas também tem o pentágono, tem o hexágono, tem o octógono, tem o nonoágono, tem o decágono e esse nome vai variando dependendo da quantidade de lados que existe no meu polígono. Mas, independente de qual seja o polígono que a gente esteja trabalhando, vai existir propriedades que eles deverão obedecer. Olha só, a soma dos ângulos internos de um polígono será sempre dada pela seguinte fórmula. SI, soma dos ângulos internos, igual a 180 vezes n menos 2, onde esse n é sempre a quantidade de lados. Como assim, professor? Se eu tiver um pentágono tem 5 lados. Você vai colocar um 5 aqui, ó. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. O que quer dizer que um pentágono possui 540 graus de ângulos internos. Se esse polígono for regular, todos esses ângulos serão iguais. Então, basta que você divida o 540 por 5, que vai dar 108 graus. A conclusão é de que cada ângulo interno de um pentágono regular seria 108 graus. Mas isso se ele for regular. Se ele for irregular, eu não tenho como afirmar o valor de cada um. Já a soma dos ângulos externos, os ângulos que estarão fora, é um valor constante. Então, ele não depende da quantidade de lados. É sempre 360, independente de qual seja o polígono. Então, se eu tiver um pentágono, 360. Um octógono, 360. Um decágono, 360. Essa é a ideia. Tem outra informação importante, que são o número de diagonais que existem num polígono. O número de retinhas que irão ligar os vértices opostos. O número de diagonais é sempre dado por essa seguinte expressão. N vezes n menos 3 sobre 2. Mais uma vez, o n é o número de lados do meu polígono. Outra coisa também muito importante que a gente precisa saber para a prova é o número de diagonais de um polígono que passam num centro. E aqui tem uma coisa muito interessante, olha lá. Existem polígonos que existirão diagonais passando no centro, já outros polígonos não haverá diagonal passando no centro. E qual é o tipo de polígono que tem diagonal passando no centro? É aquele que o número de lados for par. Vou te dar um exemplo. Um decágono, por exemplo, é um polígono que possui 10 lados. Como o número de lados é par, porque 10 é um número par, ele vai possuir diagonais passando no seu centro. Quantas são essas diagonais? Sempre n menos 2, então 10 sobre 2. Ou seja, 5 diagonais de um decágono passam no seu centro. Professor, e se o número de lados for ímpar? Aí não existirá nenhuma diagonal. Por exemplo, o pentágono são 5 lados. Se são 5 lados, o número de lados é ímpar. Se é ímpar, não existirá diagonais. Vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo legal. O assunto polígonos. Vamos dar continuidade aqui, um exemplo bacana. Pentágono. O que seria um pentágono? É uma figura geométrica que possui 5 lados, né? Já o hexágono é uma figura geométrica que possui 6 lados. Se o meu pentágono é regular, é porque todos esses lados são iguais. Consequentemente, todos os ângulos internos também são iguais, assim como o hexágono aqui é regular. A minha pergunta seria, qual é a soma dos ângulos internos deste pentágono? Soma dos ângulos internos será sempre dado por 180 vezes n menos 2. Como o n é 5, n menos 2, 3. Logo, 180 vezes 3, 540 graus. Então, 180 vezes o número de lados menos 2. Quanto valeria, então, cada ângulo interno? Como o meu polígono é regular, ou seja, todos os seus ângulos são iguais, quantos ângulos possui esse polígono? 5, assim como ele possui 5 lados. Então, cada ângulo interno será dado por essa soma dos ângulos internos dividido para 5, que me dá 108 graus. Aí eu te pergunto, qual é o valor da soma dos ângulos externos?
essa soma é um valor constante que é sempre igual a 360 graus, sempre. Quanto vale cada ângulo externo? Cada um deles. Você vai pegar essa soma, que é 360, como são iguais, dividir para 5, o que vai me dar 72 graus, certo? Isso cada ângulo externo. Como que eu faço para encontrar o número de diagonais totais de um polígono? Diagonais, a formulazinha era n, como n é 5, vezes n menos 3, 5 menos 3, 2, sobre 2. Então, 5, corto 2 com 2, 5. Então, possui 5 diagonais no total. A pergunta é, quantas diagonais passam no centro? Aprendemos que um polígono que tiver número de lados ímpar, como é o caso do pentágono, não existirão diagonais passando no seu centro. Então, nesse caso, 0 diagonais passando no centro. O hexágono regular, vamos lá. Mesma coisinha. Soma dos ângulos internos, 180, vezes o número de lados, que é 6, menos 2. Então, vai ficar 180 vezes 4, 720. Quanto vale, então, cada ângulo interno? Cada um dos ângulos internos vai ser 720, que é a soma de todos eles, dividido para 6, o que me garante que cada um desses ângulos internos é 120. Soma dos ângulos externos. Qual a soma dos ângulos externos? O valor constante, como já sabemos, 360. Quanto vale cada ângulo externo? Vai ser o 360, só que agora dividido para 6. Isso vai me dar 60 graus. Certo? Diagonais totais. Qual o número de diagonais totais? Sempre n, que é 6, vezes n menos 3, então vai ficar 3 sobre 2. Vai ficar 18 sobre 2, que dá 9. Logo, um hexágono possui 9 diagonais. E quantas diagonais dessa passam no centro? Lembrando que só existirão diagonais passando no centro se ele for número de lados par, que é o caso do nosso polígono que tem 6 lados. E essa quantidade de diagonais será sempre n sobre 2. No nosso caso, 6 sobre 2, que é 3. Então, galera, um assunto muito importante para a tua prova. Forte abraço e até mais.